Então vamos então, depois eu vou por aqui. Começamos então o capítulo 11 de Hebreus. Hebreus, capítulo 11. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecer o melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaque e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse mais ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito:
por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. E, por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar, por pouco tempo, os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhes havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos, que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para outro vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido. Pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas.
Esse capítulo é muito, muito maravilhoso, né? Uhum. Eu adorei quando eu abri aqui, né? E tem esse primeiro versículo aqui, que é um versículo que eu adoro, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. Então, é realmente um capítulo que ele mostra a vida dos heróis, né? Os heróis da fé e o quanto que a gente pode aprender com eles. E aqui na minha Bíblia ele fala, você poderá ver muitas maneiras diferentes pela quais a fé era vivida na vida diária. Então é legal que ele vai citando aí, né? Citou aí vários personagens e a fé é algo que, assim, a gente simplesmente tem que acreditar. E esses heróis da fé, uma coisa que eu achei muito interessante, assim, muitos deles, eles foram instrumento para revelar a vinda de Cristo, mas eles mesmos não viram a vinda de Cristo, né? Sim. Então, às vezes, tem coisas que a gente faz na vida, que a gente faz, obras que a gente faz aqui, que não necessariamente a gente vai viver na nossa jornada aqui na Terra, mas às vezes é para uma geração que vai desfrutar, né? Às vezes é algo que precisa ser feito. E coisas que a gente tem que fazer pela fé. Abraão, quando saía, ia para uma terra que nem sabia para onde ia, simplesmente vai, pela fé ele ia, né? É muito lindo isso. Então, é para a gente se lembrar que a fé é a plena certeza das coisas que esperamos, a convicção da existência das coisas que não podemos ver, né? E a gente realmente colocar isso em prática, né? Tem mais um aqui, acho que eu vou ler, que é depois uma aplicação para a vida aqui na minha Bíblia, que ele fala o seguinte, para a gente observar lá em Hebreus 11:6, eu vou ler aqui o que está escrito, ó, sem fé, lá no 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E aí aqui a gente fala o seguinte, né? Então observe o 11:6, que sem fé você não pode agradar a Deus. Portanto, não importa quantas obras você faça, Deus não ficará satisfeito se elas forem feitas com o objetivo de ganhar o seu favor. Seja o que for que a gente faça para Deus, deve ser feito porque o amamos e não porque estamos tentando conseguir alguma coisa dele. E lá em Hebreus 11:6, ele também diz que Deus é aquele que recompensa os que buscam diligentemente. E eu me alegrarei quando finalmente entendi isso, né? Isso quem fala é a escritora aqui dessa Bíblia, que é a Joyce Meyer. Sei que cometi muitos erros no passado, mas também sei que tenho buscado o Senhor diligentemente, de todo o meu coração. Isso significa que estou qualificada para receber as recompensas. Decidi há muito tempo atrás que, embora não as merecesse, eu receberia todas as bênçãos que Deus quisesse me dar. E espero que você faça o mesmo, né? E a gente entender que não é pelo merecimento, né? É a graça. Então, estamos aqui nessa vida, nessa jornada, de vez em quando falhamos, de vez em quando pecamos, mas a gente tem um Deus maravilhoso, né? Que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, entender que a gente é filha amada, e que os planos do Senhor para nossa vida são sempre melhores e maiores, né? Que esse capítulo de hoje aqui possa ser um renovo de fé aqui pra gente, né? Flavinha, conta aí o que você tem para compartilhar pra gente. Não, sobre estudar os heróis da fé, né? O estudo dos heróis da fé, a gente tem que realmente conhecer eles, né? E tirar lições da vida deles, né? Então, a maioria dos que foram citados aqui, a gente já viu, né? A gente já leu sobre eles. Mas a gente pode também ver a vida deles, né? E saber que eles foram muito importantes, eles fizeram, como você falou, né? Não por causa de algo, mas porque eles amavam a Deus plenamente, né? Então, o autor aqui aos Hebreus, ele escreve aquilo que hoje é chamada de a galeria dos heróis da fé.
Então, ele começa apresentando o conceito de fé, né? E falando sobre sua importância, que a fé, ela sem fé é impossível agradar a Deus, e que a fé é a certeza daquilo que a gente não se vê, né? Não, a gente não vê, mas a gente espera. Então, a partir disso, ele apresenta uma lista detalhada de exemplos de homens e mulheres de Deus que tiveram suas vidas completamente influenciadas pela fé. Então, aqui de 1 ao 3 a gente viu a importância da fé, do 4 ao 12 a gente viu os exemplos de homens e mulheres de fé, e do 13 ao 16 a esperança alimentada pela fé. E do 17 ao 40 mais exemplos de homens e mulheres de fé. Então, existe algum, Maiara, aqui que você viu aqui, que você ainda não estudou a história? Por exemplo, Mesaque e Abidnego, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, eu acho que você ainda não estudou, né? Não conhece. Não, então, eu já, assim, teve passagens lá na igreja de comentarem, mas eu não parei para ir estudar, né? Então vai ser bacana quando a gente começar. Mas Mas, você lembra por da exemplo, Raabe, né? Que a gente estudou? sim, Rabi, a gente tem até gravado aqui no YouTube, se alguém depois quiser assistir. É muito legal, né? Que aí você já vai conectando. Então, a gente já viu também a história do Abraão, né? A gente já viu a história de Noé, Da Sara também tem da bem específico Sara. que a gente fez da Sara também, que aqui fala, né? Um pedacinho aqui da Sara. E uma coisa assim que acho muito legal desse capítulo, que esses heróis, né, eles nos inspiram a não esperar uma recompensa aqui terrena. A gente tem que Uhum. pensar na eternidade, né? Então, assim, eles fizeram grandes coisas que eles não viram resultado aqui, né? Foram um monte de coisa que revelou a vinda de Cristo, mas, assim, a gente tem que pensar na eternidade. Isso é uma coisa que eu ando muito refletindo, né? A gente tem que pensar na eternidade, não só o que a gente está vivendo aqui, porque a gente tem muito, né, essa coisa de querer recompensas imediatas, né? Ainda mais eu acho que, assim, agora, nesse mundo que a gente vive tudo tão informatizado, tudo tão rápido, essa coisa de a gente ter informação muito fácil na nossa mão, da gente, de rede social, da gente ficar comparando, às vezes, a nossa vida com a vida do outro na rede social. E quando a gente vê a vida do outro na rede social, parece que a vida do outro é tudo perfeito, tudo fácil, né? E às vezes a gente cria ansiedades de que a gente também quer que as coisas aconteçam rápido, que os resultados sejam rápidos, né? E então a gente tomar cuidado com isso, para a gente não se perder, né? A gente esperar essas recompensas nem sempre vão vir no tempo que a gente quer, mas assim, entender que é o tempo de Deus e entender que a gente tem que focar na eternidade. É. Talvez a gente. Nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, né? Então, assim, Exato. eles fizeram pela fé mesmo, né? Foram os heróis da fé. Pela fé. É isso. Muito bom. Vocês querem comentar, minha gente? Seu Antônio chegou aqui, ó. Bom dia, Antônio. A gente está hoje lendo um capítulo lindo aqui, 11 de Hebreus, falando sobre fé e comentando aqui sobre os heróis da fé, né? E o quanto que eles ensinam a gente, o quanto que eles inspiram a gente. E, bom, se alguém quiser comentar mais alguma coisinha antes da gente ir pro 12. Esses 6 aí é que a gente tem que realmente gravar, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que os busca, né? Então a gente tem que gravar muito esse aí, porque às vezes a gente faz as coisas por fazer, né? E até mesmo a nossa fé às vezes diminui, né? A gente tem que ver que nós somos humanos, né? Que às vezes os desafios da vida, os problemas, às vezes, eles apagam um pouco a nossa fé, mas que a gente possa estar constantemente, né? Pedindo ao Senhor para nos renovar, para aumentar a nossa fé. Porque nós somos humanos, nós somos pequenos, né? E Deus, ele dá quem pede, né? Então, quando você se sentir que você está fraca, que você está esmorecida, que você está sem fé, você lembra desses heróis da fé, né? E peça a Deus para aumentar a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus.
É igual o amor, né? O amor que é um dos maiores mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Então a gente tem que ter o mesmo assim, ter essa fé, colocar tudo nas mãos de Deus, né? Saber que Ele já fez tudo, né? Tudo já está feito, tudo já está consumado. Basta agora a gente, nós, né? Devolver com fé, acreditar, né? Crer no impossível. Quem crê verá a Deus, né? Quem crê será salvo. Então, sem fé, realmente é impossível agradar a Deus. Então, o que agrada a Deus é o quê? A fé que nós depositamos nele. E agora, você falando isso, me lembrei daquele versículo que fala que a fé, ela vem pelo ouvir, né? Acho que é lá em Romanos. E ouvir a palavra de Deus, né? Então, isso que a gente faz aqui, a gente está aqui lendo todas as manhãs, né? É uma forma muito maravilhosa da gente fortalecer a fé, né? Todos os dias, diariamente, que eu vejo que, assim, a fé é tipo um músculo que a gente tem que ir exercitando, né? E é todos os dias. Talvez hoje eu Com esteja super certeza. com fé, mas eu não sei, amanhã talvez aconteça algo e a minha fé deu uma murchadinha. Então é Então, as todo dia. circunstâncias, né? As circunstâncias, o desafio abalam a nossa fé. Mas quando a gente está firmado assim, né? Na videira verdadeira que é Cristo, a gente nos enche, né? Cada dia mais de fé. Vocês viram uma igreja nos Estados Unidos que está, acho que 40 horas, parece. 140 horas de adoração, né, de avivamento. O Brasil, ele tem tem aquele pastor Roberto Robortella, ele fala muito de avivamento, né? Então, assim, o avivamento é maravilhoso, porque você só tem vontade de adorar a Deus, de buscar, entendeu? Então, assim, que a gente possa procurar pedir a Deus, né? Esse avivamento em nossas vidas. Esse avivamento é a fé, né? É essa fé que a gente coloca em prática. Então, assim, é muito lindo ver uma igreja avivada. Quando você vai numa igreja que é avivada, você entra, você já vai arrepiando dos pés até a cabeça, né? Porque a gente vê realmente a presença de Deus, né? E a fé é isso, é você sentir que você não está sozinho, que a presença de Deus está contigo, né? Que você tem o Espírito Santo e que tudo que você pedir, ele está ali, ao lado, para te ouvir, para te abençoar, né? E a gente crê mesmo que o Espírito Santo está conosco. Isso é fé. Crer no impossível. Pode passar, Mayara. Então vamos no 12. Deixa eu colocar aqui. Ah, tá no mudo. Foi. Hebreus, capítulo 12. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa essa fé. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga,
e não se desanime quando ele o repreende. Pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial, e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção do seu pai, mas foi rejeitado porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Vocês não foram como o povo de Israel. Vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar, como o Monte Sinai com seu fogo destruidor, a escuridão e as trevas, a tempestade, o barulho de trombeta e o som de uma voz. Quando os israelitas ouviram a voz, pediram que ela não dissesse mais nada, pois eles não podiam suportar a ordem que dizia: até um animal, se tocar o monte, deverá ser morto a pedradas. O que estavam vendo era tão terrível que Moisés disse: estou tremendo de medo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial com seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, daqueles que têm o nome deles escrito no céu. Vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos, e chegaram também aos espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Portanto, tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Naquele tempo, a voz de Deus fez com que a terra estremecesse.
Mas agora ele prometeu isto: mais uma vez farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. As palavras "mais uma vez" mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas, para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. Porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Então, vamos comentar aqui esse 12 também, muito maravilhoso, né? E aqui nessa Bíblia, né, que eu tenho, ele tem sempre umas aplicações, né? Colocando a palavra em ação. E aqui faz uma analogia com um atleta de corrida. Então, pensa assim, um atleta que corre, né, em uma corrida, o foco não está nas pessoas que estão assistindo, né? Ou nos corredores que o cercam, mas na linha de chegada. E a gente, né, nessa jornada nossa de vida cristã, também é uma corrida. E à medida que a gente corre, é importante a gente manter os olhos fixos sempre em Jesus. Aqui, vamos só ler aqui que ele fala sobre, em Hebreus 12, 1 e 2, que ele fala o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então a gente tem que dar realmente essa atenção exclusiva a Jesus, né? E se alguma coisa estiver desviando a nossa atenção, né, que a gente agora possa refletir, né? Tem alguma coisa que está desviando a sua atenção de Deus, ou que está te impedindo de avançar à medida que cresce à medida que cresce na fé? E o que é preciso fazer, né, para concentrar mais completamente Jesus à medida que corre a corrida da vida? Então, a gente realmente refletir sobre isso, né? Tá sempre assim, focado ali no alvo. Focado no alvo. E tem uma coisa que eu achei muito legal aqui também, dessa passagem, é sobre essa questão da disciplina, né? De Deus nos disciplinar. E lá em Hebreus 12:6, ele fala que Deus nos disciplina porque ele nos ama. E esta verdade sobre a correção e a disciplina de Deus, sobre aqueles a quem ele ama, é confirmada pelo próprio Jesus em Apocalipse 3:19, que lá diz o seguinte: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. E arrepender-se e mudar de atitude muitas vezes requer correção. Mas as pessoas que não sabem que são amadas têm muita dificuldade em receber a correção. E a correção não faz nenhum bem a nós se não pudermos recebê-la. Então, que a gente realmente, né, seja encorajado aqui hoje a receber essas correções do Senhor em nossa vida, como um sinal do seu amor, né? E eu sempre gosto de ressignificar as coisas e a gente entender que essa correção é um sinal do amor por nós, fica mais leve, né? E realmente, a disciplina é importante, faz parte do processo, né? Faz parte do processo de evolução. Então, que a gente possa receber essas disciplinas de uma forma mais leve, né? Aqui no 11, ele fala o seguinte, eu vou só ler aqui, que eu achei muito legal isso aqui, ó. Nenhuma disciplina parece ser movida de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém,
produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então esse é um versículo também achei muito bacana assim da gente ressaltar, né, o 11. Então no primeiro momento ali pode não parecer bacana, mas produz fruto de justiça e paz para aquele que por ela for exercitado. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, que está no 12 isso, né? Para que o manco não se desvie, antes seja curado. Então é isso que eu queria comentar aqui de alguns versículos que me chamou a atenção aqui, que eu gostei. Deixa eu ver o que mais aqui. Seu Antônio, Cris, quer comentar? Eu achei interessante essa parte de nuvem de testemunhas, né? Que o autor, ele nos exorta a permanecer na fé, né? E apresentar na vida diária o exemplo de Jesus Cristo, né? Isso deve acontecer porque estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha. Então, essa nuvem de testemunha, ela é as pessoas que estão ao nosso redor, né? Tem gente que é cristão, mas que ele tem vergonha de falar de Jesus. Ele não age como cristão, né? É aquele cristão que é tipo, esqueci agora a palavra que fala, né? Mas é um cristão que ele não dá frutos, né? As pessoas não sabem que ele é um cristão. Então, nós somos como uma Bíblia aberta, né? Nós precisa ler em nós, né? Os nossos atos, a nossa vida. Então, nós, como cristãos, a gente tem que permanecer na fé, sabendo que a gente tem uma nuvem de testemunhas, que a gente tem que ser exemplo de Cristo. Então, a nossa fé ela deve ser fundamentada em Jesus, né? E os nossos olhos devem estar firmados nele. Só dessa forma que devemos considerar, né, essas adversidades como disciplina também do Senhor, que disciplina os filhos que ama e quer bem. Eu sempre gostei desse versículo e sempre tive um pouco de medo mesmo, né? Porque a gente tem que realmente estar se perguntando: se eu estou rodeada de uma nuvem de testemunhas, será que o meu exemplo está sendo condizente com o que eu estou falando, né? Será que o que eu estou pregando está condizente com as minhas atitudes? A gente sempre tem que estar falando essa pergunta, né? Se fazendo essa pergunta, por quê? Porque a gente tem que fazer para Deus, né? Não é para os homens, não é para as pessoas. A gente tem que dar o nosso exemplo para Deus. Assim, Deus nos conhece quando a gente está ali sozinho mesmo, né? Quando ninguém está vendo o que a gente está fazendo, mas quem está nos olhando é Deus. Mas a gente sabe que tem uma nuvem de testemunhas, né? Então, assim, é em tudo. É na rede social. Tem gente que não tem muito. É um crente, mas que fala besteira, né? Não, fala o que não deve, e posta na rede social. Aí a gente fica assim, meio assim, né, gente? Não combina, né? Não combina com essa pessoa. Então a gente tem que ter esse cuidado, sempre esse cuidadozinho, né? Que a nuvem de testemunhas estão nos observando, né? Nós somos observadas o tempo todo, né? E nós temos que saber que nós somos exemplos de Jesus. Então nós temos que cuidar dessa nossa aparência, né? Da nossa vida. Então, aqui do 1 ao 3, a gente falou da nuvem de testemunha, o exemplo de Jesus. Do 4 ao 11, a gente falou da disciplina, a disciplina do Senhor. Do 12 ao 15, a gente falou da importância da santificação, né? Do 16 ao 17, falamos aqui, exemplo de Esaú. E do 18 ao 24, o Monte Sião e a Jerusalém Celestial.
e do 25 ao 29, falando que Deus é fogo consumidor, né? Então, lá em Êxodo, depois também a gente vai ler sobre isso, né? Que Deus é fogo consumidor. Aqui no 25 fala assim: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que recusarem a ouvir aquele que os advertir na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Então, aquele cuja voz a terra agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Então, Deus, ele governa o céu. O céu governa a terra, né? Hoje, o domingo, o pastor pregou sobre isso, falando que o céu governa a terra. Não é a terra que governa o céu. Então, tudo está no poder de Deus, né? Tudo está. Deus é fogo consumidor. Então, aqui está falando para a gente não se desviar daquele que nos adverte dos céus, né? Então, é muito importante essa palavra, né? A gente saber que Deus, ele é justiça, né? Ele é paz, ele é amor, mas ele também é justiça. Então, que nós possamos, né, colocar essa palavra no nosso coração. Queria ouvir aí o seu Antônio, né, para poder concluir aí esse 12 para a gente, né, Mayara? Sim, Cris, não sei se a Cris queria falar, que ela abriu, depois ficou quietinha. Só para complementar vocês mesmo. Fala, irmão Antônio, bom dia. Bom dia. Vamos orar então? Mayara. Vamos. Não sei se é Cris, pode orar? Pode orar. Bom dia, irmão. Hebreus é um livro fantástico, né? São tantas lições em um único capítulo que a gente não sabe nem por onde começar. Mas eu queria apenas dizer para as irmãs que tem sido muito bom estar, né, acompanhando. Eu não estou conseguindo acompanhar muito, porque eu estou com a mentoria às 6 horas da manhã exata, mas sempre quando eu finalizo lá, eu gosto de dar uma passadinha aqui para a gente juntos meditarmos na palavra do Senhor. E esse final de semana eu recebi aqui em casa meus filhos, né, e netos, e a hora que estava falando aí sobre a disciplina, a importância dela, eu já trouxe na memória exatamente esse detalhe, que hoje nós, talvez no sentido de poupar, de não chatear, né, de muitas das vezes não entristecer, a gente permite com que as crianças tenham algumas atitudes que nossos pais, no nosso lugar, nos corrigiam. E isso tem feito com que essa nova geração entenda, eu acho que eles podem tudo, né? Que tudo é muito fácil, que as coisas não têm consequências, né? E todo ato, toda ação tem consequência. E a importância de nós estarmos corrigindo de uma forma correta, de uma forma certa, né? Sabendo exatamente como fazer isso. E por quê? Porque nós os amamos, né? E Deus
Deus está mostrando aqui para nós que ele corrige o filho, porque se não há correção, nós não somos filhos, né? Olha que coisa forte, né? Se não há correção, nós somos bastardos e não filhos. Então, como que fica a questão da gente, com muito carinho, com muito jeito, deixar passar as coisas com relação aos nossos, né? É algo para nós estarmos realmente pedindo a Deus que nos capacite, né? Que abra a nossa mente, abra o nosso coração para esse entendimento, para que a gente não deixe passar as oportunidades, porque é algo que vai para toda a vida da criança ficar marcado, né? Que o Senhor possa nos abençoar, nos capacitar, nos fortalecer e, acima de tudo, nos dar sabedoria para sabermos falar no momento adequado, da forma adequada, né, na tonalidade de voz correta, e que surja o efeito esperado, né, em nome de Jesus. Podemos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia na tua presença, Senhor. Que seja um dia, Senhor, produtivo. Que seja um dia, ó Pai, onde a tua vontade seja feita em nós e através de nós, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque a tua palavra é tão rica, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque em todos os momentos, em todos os aspectos, ela nos corrige e ela nos mostra como devemos agir. Obrigado, Senhor. Toma a vida de cada irmã aqui na tua presença, Senhor. Tu conheces cada uma das nossas necessidades, cada uma dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos planos. Que cada um deles sejam feitos e executados conforme a tua soberana vontade, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, ó Pai. Obrigado por este grupo, Senhor. Senhor, que mais pessoas possam ser alcançadas e transformadas pelo poder da tua palavra, Senhor. Nós queremos te agradecer, em nome por amor de Cristo Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Bom dia, irmãs. Amém. Glória a Deus.